Oi, turma! Bom dia! Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre altura, bissetriz e mediana. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a mediana. Como que eu faço para chegar numa mediana? Bom, aqui a gente já tem a explicação, tá? Já tem a representação de como que a gente chega na mediana. A mediana, o que que ela é? É quando eu vou ter um triângulo, então vou desenhar aqui na esquerda, e eu tenho aqui os pontos A, o ponto B e o ponto C, tá? Então, eu vou pegar entre o ponto B e o ponto C exatamente a metade. Então, vamos supor que a metade ficou aqui. Aí, eu vou pegar lá do ponto A, do vértice A, e vou trazer para baixo uma reta paralela, perpendicular, tá? Então, vai dar um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho uma mediana, tá? Quando eu faço a mediana de todos esses outros lados, eu vou chegar em um ponto em comum que elas têm, que é um ponto onde todos se cortam, que é esse ponto G aqui. Esse ponto G, eu posso falar que ele é um ponto de equilíbrio. E esse ponto, ele é chamado de baricentro. Então, acompanha aqui comigo. O baricentro de um triângulo, ele vai dividir a mediana em duas partes só. Então, aqui eu tenho uma parte e aqui embaixo eu tenho a segunda parte. De modo que a parte que vai do vértice ao baricentro mede o dobro da que vai do baricentro ao lado. Como assim? Então, vamos supor que essa medida aqui total deu 3. Então, essa parte corresponde a 2 e essa parte aqui de baixo é 1. Então, sempre que a gente tem a mediana, eu vou ver, ó, aqui é a parte maior. Então, essa aqui é 2 vezes, enquanto essa aqui é uma parte, tá? Porque a gente divide, no caso, em 3 partes. A parte maior é sempre 2 e a menor, ela é 1, tá bom? Aqui eu trouxe um exercício propriamente para a gente resolver. Então, olha só, a gente tem esse triângulo, né? A gente já sabe que esse ponto G aqui é o baricentro. Então, a gente já sabe que aqui são as medianas, isso daí. E ele me fala o seguinte, que do A, que tá aqui em cima até o G, mede 12, né? Só que o que que acontece? Esse pedaço aqui, ele equivale a 2 vezes, tá? Porque lembra que divide em 3? Então, por isso. E esse pedaço aqui corresponde a uma vez. Tá bom, já sabemos isso. Depois ele fala que do C até o G, que esse pedaço mede 16, e aqui também equivale a 2 vezes. Já do G até o MB mede 7, e aqui equivale a uma vez. E o que que ele quer saber? Ele quer saber as outras informações que eu não tenho, que é esse pedacinho, esse e esse daqui. Como que eu vou fazer isso? Bom, se eu sei, ó, acompanha aqui comigo, que do AM, que é isso daqui, né? Eu vou ter um total de 3 sobre 3. Olha o que que eu sei. O que que eu sei? Eu sei que do A até o G eu tenho 12, tá? E eu sei que isso daqui equivale a 2. Então, olha como é que eu vou escrever. Eu vou escrever aqui 2/3 de AM, tá? Por quê? Porque eu tô falando que eu só sei 2 pedaços sobre 3 desse total. Quem que é esses 2/3? Esses 2/3, na verdade, é do A até o G. Então, quando eu pego o total e multiplico por 2/3, eu tô falando que eu tenho essa proporção aqui, ó, essa partezinha de cima. Por isso que eu vou escrever assim, tá? Quanto que é do A até o G? Bom, do A até o G, eu sei que é 12. Por isso que vai ficar aqui, ó, 3 meios vezes 12. Tá, mas por que era 2/3 e virou 3 sobre 2? Bom, pensa aqui comigo. Eu sei que 2/3 do total, que é do AMA, vai ser igual ao pedacinho que eu tenho ali ao AG, né? Só que eu sei que esse AG, porque ele já me fala aqui, ó, mede 12. Aí eu pego essa fração e jogo para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando. Só que daí o denominador vira numerador e o numerador denominador. Dessa forma, eu chego em 18. Por isso que aqui tem 18. Essa mesma ideia eu vou usar nas outras
nas outras sentenças. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é se a parte maior, então se a parte maior é 2/3 e se a menor ela é 1/3. Então, vamos aqui para a parte de baixo, que é o BM, tá? Essa aqui, ó. O BM até o GM. Então, cadê o BM, ó? Eu sei do G até o M. Esse pedaço aqui, lembra que eu falei que é 1? Então, é 1/3. Por isso, tá? Que eu tenho aqui, ó, 1/3. Aí, esse pedaço aqui, ele vai ser o quê? Vai ser 2/3. É isso daí. E o total é o quê? É uma parte inteira, né? Eu não preciso colocar, por isso que não tem fração aqui na frente. Então, eu vou pegar esse 1/3 e jogar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3/1. Por isso que fica 3 vezes o GMB, tá? Quanto que é o GM? 7. 3 vezes 7 dá quanto? 21. Então, aqui eu tenho quanto? 21, tá bom? Agora, a gente vai fazer a de baixo. Como a de baixo quer saber agora a parte C e eu tenho a parte que é 2/3, falta eu descobrir quem? A parte que é 1/3. Então, eu vou falar que 2/3 de CM é igual ao CG. Então, eu vou jogar o 2/3 para o outro lado, vai ficar 3/2. Eu sei que o CG é 16, então eu vou fazer 3 vezes 16 sobre 2. Dessa forma, fica em 24. Isso daí. Um outro conceito que é bem importante a gente conversar é sobre a bissetriz. Uma coisa que eu queria que vocês pensassem é que o bi não me fala de duas, então eu vou pegar um ângulo, né? Então vamos supor que aqui desse um ângulo de 60, e eu vou dividir ele exatamente ao meio. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia ensinar vocês a fazer isso aqui com o compasso, tá? Como a gente eu não consigo filmar a minha mão, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu quero que vocês acompanhem o que eu faço. Eu faço normalmente assim, ó. Eu marco aqui no ponto A, tá? Aquela ponta metálica do compasso. E em um ponto qualquer, é uma abertura qualquer mesmo. Aí, eu vou marcar aqui com um grafite. E eu faço a mesma coisa, uma marcação em cima aqui do B, tá? Depois que eu faço isso, eu posso até dar uma fechadinha no meu compasso, porque aqui ficou muito grande, tá? Então, eu posso até dar uma fechadinha. Só que essa mesma medida da fechadinha, eu tenho que usar nos dois próximos passos, porque eu não posso usar aqui uma medida e aqui outra medida. Isso a gente não pode fazer. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso já diminuir e fazer uma marcaçãozinha aqui e uma marcaçãozinha aqui com o grafite do compasso. Aí, o segundo passo é, eu vou botar aqui a parte metálica e vou mirar o grafite para ele bater aqui no meio, ó, tá? Então, eu vou fazer alguns risquinhos. Depois, eu vou botar a parte metálica nesse ponto aqui que tá na linha B e vou mirar ele para ele acertar. Aí, eu vou reparar o seguinte, vai ter um ponto em comum que eles vão se cortar. Aí, eu pego a régua, marco aqui no vértice A e nesse ponto e vou fazer essa reta aqui no meio. Essa reta aqui, ela que é a minha bissetriz, tá? O que que ela tá fazendo? Bom, ela pegou um ângulo que era de 60 e dividiu exatamente ao meio. Então, se aqui eu tinha um 60, agora eu tenho um 2 de 30, tá? É essa a ideia. Esses ângulos aqui, eles não são de 30, tá bom? Mas é só pra gente poder ter essa noção. E o que é um incentro, professora? Bom, quando a gente pega todos esses ângulos que a gente tem, ó, aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B e aqui eu tenho um ângulo C. Então, eu peguei todos esses ângulos e eu fiz as bissetrizes deles. E eu vi que todos eles se encontram em um único ponto. Esse ponto que todos se encontram é chamado de incentro. Tá? Ele também vai ser o centro de uma circunferência, ó, tá vendo que aqui a gente tem uma circunferência? Ele é o centro dessa circunferência que está inscrita no triângulo. E essa circunferência, ela é interna, tá? E tangencia os três lados. O que é tangencia? Ela vai encostar em um único ponto aqui, ó, tá? Por mais que apareça aqui em mais, mas na verdade é só um. Então, o que é um incentro? O incentro é um ponto onde eu tive todos os ângulos aqui, né? Dividi ao meio e consegui descobrir qual é o ponto que eles se cortam de acordo com esses ângulos, tá bom? Aqui eu trouxe um exercício para a gente resolver. Então, na figura a seguir, o I é o incentro de um triângulo,
Tá, então a gente tem aqui, ó, o incentro, né? Não é incenso, é incentro. Se do B até o I mede 17, então ele tá falando aqui, ó, aqui mede 17. Então, vou anotar aqui 17, que a gente não tem essa informação. E do BR, cadê o BR? Ó, o BR aqui embaixo. Então, a gente sabe que o BR vale 15. Eu quero saber quanto que dá o I até o S. Então, ele tá me perguntando desse carinha aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, acompanha aqui comigo. O primeiro triângulo que eu desenhei aqui, ó, que eu vou fazer, na verdade, né? Que é do B até o I, até o R. Eu sei que aqui é 17 e eu sei que aqui é 15. Então, o que tá faltando aqui, ó? Aqui tá faltando a informação que é do I até o R. Aí, observa aqui comigo, ó, eu vou fazer o Pitágoras, tá? Então, o 17 é a minha hipotenusa, eu quero descobrir um cateto, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá? Quando eu faço, eu descubro que ele vai dar 8. Porque o teorema de Pitágoras todo mundo lembra fazer, né? Hipotenusa ao quadrado, então ficaria 17 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais x ao quadrado, porque esse x está representando esse tamanho aqui, né? Fazendo isso, vai dar 64, tira a raiz, vai ficar 8, tá bom? Então tá, cheguei nisso. Aí, o que mais que eu consigo saber aqui, ó? Eu consigo saber que este I aqui, ele é o incentro. Então, além de ele me falar que eu tenho aqui dentro uma circunferência, não significa que aqui, ó, eu vou ter o raio dessa circunferência? Significa. E o que isso significa? Significa que se aqui é 8, aqui tem que ser 8 também. E na hora que ele me mostrasse aqui, também teria que ser 8. Porque como é uma circunferência que eu tenho, essas medidas todas têm que ser iguais, tá? Então, por mais que eu descobri aqui, é o mesmo valor desse aqui, eu não preciso fazer mais nada para poder estar resolvendo, tá bom? Aí a gente vai falar sobre dois teoremas da bissetriz agora, que é o da interna e o da externa. Então, a bissetriz interna, o que a gente está tendo aqui, ó? Eu vou ter um triângulo ABC e de A até S, né, eu tenho uma seviana. O que é uma seviana? É uma medida aqui que a gente vai ter, que onde eu não vou cortar exatamente aqui, ó, na mediana, tá? Então, por isso que o nome é seviano. Porque ele só tá me falando que o segmento de AB eu não cortei exatamente no meio. Então, a bissetriz aqui é uma seviana, tá? Aí, o que eu posso falar aqui, ó? Que o B sobre o S, ele é proporcional ao A sobre B, assim como o CS é proporcional ao AC, tá? Então, é isso que a gente está podendo fazer. E, às vezes, a gente vai conseguir, através, né, dessa relação aqui, tá resolvendo algum problema, tá? Aqui eu trago um complemento da bissetriz interna para vocês entenderem por que funciona. Então, eu vou pegar esse ponto AB, esse AB aqui, e vou prolongar. Então, eu vou fazer o Azinho lá em cima. Quando eu faço isso, e eu pego o C e eu prolongo, olha o que aconteceu aqui, ó. AS e essa reta aqui, a linha C', elas são o quê? São paralelas. Como elas são paralelas, a gente consegue aplicar o teorema de Tales. E é por isso que aquela proporção, aquela razão, né, essa razão desses tamanhos acaba funcionando, tá? Aí aqui eu trago um exemplo para a gente resolver. Então, vamos lá. A gente tem esse triângulo e eu sei que do A até o P é uma bissetriz. Então, dividiu aqui exatamente ao meio. E eu sei que daqui até aqui é 18. Ah, então é fácil, prof. Aqui é 9, aqui é 9. Não. Tá? Porque se é bissetriz, significa que eu dividi o ângulo ao meio, não significa que eu dividi o segmento ao meio, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Então, olha como é que a gente vai resolver. Eu vou falar que do BP até o CP vai dar 18, que é o que está escrito aqui. Então, eu não posso falar que um deles é 9, mas eu posso falar, por exemplo, que se aqui é x, aqui é 18 menos x. O
material de vocês, ele acaba escrevendo assim, ó, CP é igual a 18 menos BP, tá? Então, ele tá me falando o quê? Que aqui é 18 menos BP, e aqui vai valer o próprio BP. Tá, pelo teorema da bissetriz, eu posso fazer aquela relação que a gente estava conversando. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou falar que o BP sobre o AB vai ser proporcional ao CP sobre o AC. Como assim? Ó, acompanha aqui, ó. Eu vou falar que o BP é proporcional ao AB, assim como o CP é proporcional ao AC, tá? Então, quem que eu já tenho de informação? Eu sei o AB é 15, ó, que é essa informação aqui. E eu sei que o AC é o 12, então eu troquei aqui por 12. Só que o CP, que é esse daqui, eu sei que ele é 18 menos BP. Então, eu vou substituir nele e eu fico aqui, ó, com essas duas frações. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 12 vezes o BP, então 12 vezes o BP tá aqui, e eu vou fazer agora 15 vezes 18, vai dar 270, e 15 vezes BP, menos 15 BP. O que eu faço agora? Vou pegar o 15 e vou jogar lá pro outro lado, e vou diminuir lá, vou somar, na verdade, né, com 12. Então, eu fico com 27 BP é igual a 270, 27 passa dividindo, o BP vale quanto? O BP vale 10. Então, olha só, eu sei que agora aqui é 10, e eu sei que daqui até aqui tem que dar 18. E como eu sei que aqui é 18 menos 10, 18 menos 10 dá o quê? Dá 8. Então, esse pedacinho aqui vale. Ele até mostra aqui, ó, que o segmento BP mede 5, mas daí aqui tá errado, tá? Aqui é o próprio 10 mesmo, tá bom? Bissetriz externa. O que é bissetriz externa? Bom, tá vendo que aqui eu tenho um triângulo? Eu prolonguei essa linha aqui, ó, e consigo fazer um novo triângulo encontrando do A até o R. Só que daí aqui eu também tenho, na verdade, um ângulo externo, né? Então, vamos supor que eu tenho o seguinte. Vamos ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Se aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui eu prolongo a paralela, aqui não falta quanto? Aqui falta 150 para eu chegar em 180 graus, que é o ângulo raso, né? Então, significa que esse ângulo aqui é 50. E eu quero dividir esse ângulo ao meio, tá? Então, vai ficar o quê? 75 e 75, certo? Então, olha só. O que eu consigo fazer? Qual que é a relação? Eu consigo falar que do A sobre o B, ele é proporcional, né? A sobre B é proporcional ao B sobre o R, assim como o AC, ele é proporcional ao C sobre o R, tá? Então, como ele fala da bissetriz externa, eu vou ter esses dois lados e depois esses dois lados aqui, tá? Então, eu trouxe aqui um exercício para a gente poder fazer, porque vai fazer um pouquinho mais de sentido. Então, se eu sei que aqui é 16 e aqui é 16, eu posso falar que esse tamanhozinho aqui, ó, ele tá chamando de CP mesmo, tá? Ele nem tá dando um nome de X, nada, ele tá usando o próprio CP. Então, pelo teorema do ângulo da bissetriz externa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que o 16 mais o CP, então 16 mais o CP, sobre esse 16 aqui em cima, ele é proporcional ao CP sobre o 6, que é o que tá aqui. Aí eu vou multiplicar cruzado. Então, 16 vezes CP, 16 CP. Depois, 6 vezes 16, 96. 6 vezes o CP, 6 vezes o CP. Letras para um lado, número para o outro. Eu vou ficar aqui 10 vezes o CP, vai dar 96. Então, 10 passa dividindo, o meu CP mede 9,6. A videoaula de hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.